O tribunal está em silêncio. No centro da sala, um homem alto, olhar frio, sorri como se o julgamento fosse um espetáculo particular. Ele não tem advogado. Ele mesmo decide conduzir sua defesa, contra todas as provas, contra todas as vozes, e até contra o próprio filho. O nome dele é Ronnie O'Neill III, e o que está prestes a acontecer diante do júri deixaria até os promotores mais experientes em choque. Porque O'Neill não é apenas um réu comum. Ele é um homem acusado de cometer um dos crimes mais brutais da história recente da Flórida. E agora, diante das câmeras, ele vai rir, provocar e tentar manipular até a última palavra, acreditando que pode enganar o sistema. Mas o que ele não sabia é que aquela autoconfiança insana o levaria a uma queda pública sem precedentes. Na noite de 18 de março de 2018, o subúrbio tranquilo de Riverview, na Flórida, foi tomado por gritos e fogo. Uma mulher desesperada ligou para o 911. Do outro lado da linha, a operadora ouviu apenas gritos cortantes, seguidos de um barulho seco e silêncio. Essa mulher era Kenyatta Barron, companheira de Ronnie O'Neill. Minutos depois, o mesmo número de emergência recebeu outra ligação, desta vez da voz de um homem transtornado. Ela tentou me matar. Eles são demônios brancos. Todos eles. Era o próprio O'Neill. E enquanto o operador tentava entender a confusão, a casa de Ronnie já estava em chamas. Lá dentro, estavam duas crianças, o filho de 8 anos e a filha de 9. Quando os bombeiros chegaram, o que encontraram era mais do que um incêndio, era uma cena de horror que parecia saída de um pesadelo. O corpo de Kenyatta foi encontrado próximo à porta, e a pequena Ronevia, a filha, não resistiu aos ferimentos. O garoto, Ronnie Jr., milagrosamente sobreviveu, com ferimentos graves e queimaduras, mas vivo. Foi ele quem contou o que realmente aconteceu naquela noite. De acordo com o depoimento do menino, seu pai havia perdido completamente o controle. Gritava frases sem sentido, falava de possessões e espíritos brancos. Depois do ataque, Ronnie despejou gasolina pela casa e ateou fogo, acreditando que tudo terminaria ali. Mas o destino quis diferente. O filho escapou pelas chamas. E seria justamente essa criança, marcada física e emocionalmente, que, anos depois, encararia o próprio pai em um tribunal. Ronnie O'Neill foi preso ainda naquela noite. Ao ser levado pelas autoridades, ele não demonstrou arrependimento. Durante os interrogatórios, parecia confiante, repetindo que havia sido atacado e que apenas se defendeu. Mas o que mais intrigou os investigadores foi o comportamento dele após ser considerado mentalmente apto. Quando o julgamento começou, ele surpreendeu a todos ao declarar: "Eu mesmo vou me defender." A corte ficou em silêncio. Os promotores, acostumados a estratégias de defesa absurdas, sabiam que essa seria uma das mais estranhas que já testemunhariam. E de fato, o que se seguiu foi algo que misturava arrogância, delírio e uma crença quase fanática em sua própria inocência. Durante o julgamento, O'Neill gesticulava, interrompia testemunhas e até gritava com o júri, como se fosse um pregador diante de uma plateia. Ele tentava transformar o tribunal em um palco. Mas nada prepararia ninguém para o momento em que ele chamaria seu próprio filho para depor. A tensão no ar era palpável. O menino, agora com 11 anos, entrou na sala acompanhado de um psicólogo e do detetive que o acolheu na noite da tragédia, o mesmo homem que mais tarde o adotaria. O garoto se sentou na cadeira de testemunha, mantendo os olhos baixos. E então, seu pai, o homem que quase o matou, começou a interrogá-lo, com um sorriso no rosto. "É bom ver você, cara. Eu te machuquei naquela noite." "Sim, machucou." "E como eu te machuquei?" "Você me esfaqueou." Por alguns segundos, o tribunal inteiro ficou em silêncio. Nem os jurados conseguiam disfarçar o desconforto. A cena era tão surreal que parecia uma dramatização, mas era real. O assassino interrogava o próprio filho, tentando desmentir o que todos sabiam ser verdade. Mesmo com o depoimento do garoto, Ronnie insistia em teorias confusas. Afirmava que as gravações apresentadas pela promotoria haviam sido adulteradas e que estava sendo vítima de uma conspiração. Repetia que forjaram tudo e que o sistema estava tentando destruir um homem inocente. Mas o comportamento dele só reforçava o contrário. A cada explosão de raiva, a cada risada fora de hora, o júri via não um homem injustiçado, mas alguém dominado pelo próprio ego, incapaz de perceber o horror que havia causado. Enquanto o julgamento avançava, a promotoria apresentou provas inquestionáveis: resíduos de pólvora nas mãos, amostras de sangue compatíveis com as vítimas e o relato consistente do filho sobrevivente. Mesmo assim, Ronnie manteve sua atuação teatral, gritando frases religiosas,
debochando das testemunhas e tentando manipular o júri com contradições. Naquele ponto, já não era mais uma defesa, era um espetáculo de negação e vaidade. Os promotores o descreviam como um homem em guerra contra a própria realidade. E o público que acompanhava o caso pela TV começava a se perguntar: será que ele realmente acreditava em sua inocência? Ou simplesmente não tinha consciência do que se tornará? A resposta começaria a surgir nos momentos seguintes, quando a juíza, visivelmente abalada pelo caso, resolveria confrontá-lo com uma frieza que ele não esperava. E foi nesse instante que a máscara de Rony O'Neal começou a rachar. O júri observava em silêncio. Aquela mistura de arrogância e delírio, exibida por Rony O'Neal ao longo do julgamento, havia se tornado quase insuportável. Mesmo diante de provas irrefutáveis, o DNA, as gravações, os depoimentos, ele insistia em se colocar como vítima de uma conspiração invisível. Cada palavra dele parecia uma tentativa desesperada de convencer a si mesmo de que o mundo inteiro estava errado. Mas nada disso prepararia o tribunal para o momento final. A sala estava cheia. A imprensa, atenta. E a juíza, Michele Cisco, uma profissional com mais de 2 décadas de experiência, mantinha o olhar fixo em O'Neal. Durante todo o julgamento, ela observou aquele comportamento errático, as interrupções, as risadas, os gritos, e agora, chegava o momento de dar a resposta final. Antes da sentença, a palavra ainda era dele. Rony se levantou com calma, olhou para o júri, com meio sorriso, disse: "Eu não estou arrependido. Nem pelo que fiz, nem pelo que não fiz." A frase ecoou na sala. Alguns familiares das vítimas começaram a chorar. Outros baixaram a cabeça. A juíza permaneceu imóvel por alguns segundos. Apenas o som distante das câmeras e o respirar pesado dos presentes preenchiam o ar. Então, ela falou: "Senhor O'Neal, este é, sem dúvida, o caso mais terrível que já passou por esta corte. Eu vi horrores. Muitos. Mas nada se compara ao que foi apresentado aqui. E o mais assustador não é apenas o crime, é a frieza com que o senhor o encara." A voz dela tremia levemente, mas não era de emoção, era de indignação contida. Rony, no entanto, continuava imóvel, como se as palavras não tivessem peso. Era a imagem perfeita de alguém que acreditava estar no controle até o último instante. A promotoria pediu pena máxima, 3 sentenças de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Para muitos, a morte seria uma punição mais simbólica, mas a juíza fez questão de explicar: a morte encerraria o sofrimento. A prisão, não. O senhor viverá com as consequências todos os dias da sua vida. A decisão foi anunciada. 3 prisões perpétuas, mais 90 anos adicionais. O'Neal ouviu a sentença em silêncio. Por um momento, parecia refletir. Mas então, algo nele se quebrou, ou se revelou. Ele levantou o queixo, olhou diretamente para o público e disse, sem hesitar: "Eu não tenho arrependimento. Nem mesmo agora." A juíza desviou o olhar. A família de Kenyatta e das crianças chorava sem conseguir conter o som. E naquele instante, o tribunal inteiro compreendeu algo perturbador. Rony O'Neal não estava apenas sendo condenado, ele estava sendo revelado. Entre os presentes, havia uma figura que observava tudo em silêncio: o detetive Mike Blair. Ele foi o primeiro policial a chegar na casa em chamas naquela noite. Foi ele quem encontrou o pequeno Rony Jr., ferido e coberto de fuligem, tentando falar, chamando pela mãe. E foi ele, também, quem segurou o menino nos braços e o levou ao hospital. Anos depois, aquele mesmo detetive tomou uma decisão que poucos imaginariam: adotou o garoto. O filho do assassino passou a viver com o homem que prendeu seu pai, um gesto de humanidade que desafiava qualquer lógica. Durante a audiência de encerramento, Blair foi convidado a falar brevemente. Ele não falou sobre o crime, nem sobre justiça. Falou sobre recomeço. A dor não some. Mas às vezes, a única forma de enfrentá-la é mostrar que o mal não vence. Que existe alguém disposto a cuidar, mesmo quando o mundo desaba. O silêncio que se seguiu foi quase espiritual. Nenhuma palavra de O'Neal teria força diante daquilo. O contraste entre o ódio e o ato de compaixão era tão forte que o tribunal parecia outro lugar. Por um instante, havia ali algo próximo da redenção. Hoje, Rony O'Neal cumpre sua pena em uma prisão da Flórida, isolado do convívio comum. Nunca expressou arrependimento. Nunca pediu perdão. E continua, segundo registros, mantendo o mesmo discurso, que tudo foi uma armação. Enquanto isso, o filho, agora adolescente,
Vive com a nova família e evita falar publicamente sobre o passado. E você, o que pensa sobre esse caso? Deixe sua opinião nos comentários e nos vemos em breve.